De volta com o Manhã no Ar, são 6h26. Você continua acompanhando as principais notícias do dia por aqui e fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. O supermercado que pegou fogo no bairro da Compensa no fim de semana está em iminente risco de cair. Ontem ocorreu uma nova vistoria da Defesa Civil e foi constatado que o prédio precisa ser demolido com urgência. Essa já é a terceira vistoria da Defesa Civil do município. A primeira aconteceu após um incêndio na madrugada de domingo, aqui no bairro da Compensa. Durante a primeira vistoria, o órgão municipal constatou que as paredes laterais do supermercado poderiam desabar a qualquer momento. Devido a esta questão, a Defesa Civil, junto com a equipe do Corpo de Bombeiros, informou para as famílias que moram nas proximidades do supermercado que elas deveriam sair de suas residências para evitar uma tragédia. Durante esta terceira vistoria, o órgão percebeu que realmente a situação é grave. O que foi constatado durante essa terceira vistoria? É necessário realmente demolir o prédio? É, afirmativo. Na primeira vistoria a gente já tinha indicativo que existia risco iminente de desabamento, porém a estrutura estava muito quente na primeira vistoria, então necessitaria 72 horas para que esse material resfriasse e a gente pudesse fazer uma nova vistoria, onde poderia aparecer outros focos de desabamento na área. Qual é o tamanho da área que está comprometida? Na realidade, toda a área do empreendimento ficou comprometida devido à alta temperatura e às rachaduras nas paredes, estrutura de concreto armado e também na parte metálica do telhado e pratibanda do empreendimento. Secretário, a gente observa que ainda é possível constatar alguns focos de incêndio. Por quê? Na realidade, esses focos de incêndio que ainda tem no local são os materiais que tinha no empreendimento, como plástico, papelão. Então, eles estão embaixo de escombros, então com a temperatura eles aparecem alguns focos de incêndio, onde os funcionários, quando aparecem esses focos, estão acionando o corpo de bombeiro para vir e fazer apagar esses focos que porventura apareçam. Qual é o prazo para realizar essa demolição? Na realidade, a orientação da Defesa Civil é que tire os pontos de risco de desabamento o mais rápido possível. Então, a empresa que foi contratada para fazer isso, ela já está presente no local, mas aguardando a liberação pela Polícia Civil para poder fazer essa demolição das áreas que poderiam desabar a qualquer momento. Então, a Polícia Civil agora tem que realizar uma vistoria para poder ocorrer a demolição, é isso? Afirmativo, tem que ser liberada a área pela Polícia Civil para que a gente possa passar para o proprietário e ele liberar a empresa contratada para tirar os pontos de risco da estrutura. Esse incêndio aconteceu na madrugada de domingo por volta das 3 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a gente percebe que toda a estrutura do prédio, a gente olhando por aqui, acabou comprometida. Preste atenção nessa história. Pelo menos 50 cachorros estão vivendo em péssimas condições em uma casa abandonada no distrito de Cacaupireira. O dono dos animais foi preso e agora não há mais quem cuide deles. Os cachorros passam fome e sede. Basta abrir a porta de casa para que os cães comecem a latir. Parece mais um pedido de socorro. Os animais não recebem alimentos e cuidados básicos. Vivem em péssimas condições e o pior, olhares cabisbaixos entregam a falta de amor e carinho. É uma cena de partir o coração, né? E foi justamente por isso que a nossa equipe de reportagem veio até o bairro Veneza, que fica aqui no Cacaupireira, para conhecer um pouco mais sobre a história desses cachorros que vivem nessa casinha de madeira aqui da comunidade. Eles têm um dono? Tem um dono, sim, que há cerca de 5 dias não aparece em casa. Obviamente que os animais não vão entender essa situação, mas de acordo com os moradores aqui da área, esse homem é conhecido como Cristiano. Ele é o Robin Hood dos animais. Isso porque ele pratica pequenos delitos na capital,
alguns furtos e troca esses produtos furtados por ração para conseguir alimentar todos esses animais. Só que no último sábado, o Cristiano foi preso. Ele teria furtado um celular, está detido e vai responder por esse crime. E é justamente por isso que os animais hoje estão trancados dentro da residência, sem comida e sem água. Eu aconselhava ele para ir à igreja, está aqui, bem com frente tem uma igreja. Aconselhava ele para ir para a igreja, ele ficava chorando, que ele não podia deixar, porque se ele ia para a igreja, ele parava de roubar e os cachorros dele iam morrer de fome. Isso ele falou várias vezes para mim, isso aqui. Um dos moradores aqui da comunidade conseguiu abrir a porta para a gente mostrar a situação em que esses animais vivem. São pelo menos 50 que moram aqui nesse quartinho pequeno, vivem todos amontoados, sem nenhum tipo de estrutura adequada. Alguns estão bastante doentes, precisando de cuidados. Eles vivem no meio do lixo, estão sem ração, sem água. Alguns foram resgatados, mas a maioria fica assim, na porta de casa, como se o dono fosse chegar a qualquer momento. De acordo com os moradores da área, os cães se negam a sair da residência, onde foram acolhidos inicialmente com carinho, reflexo do tratamento que recebiam. Porém, hoje, a realidade é outra. E a gente também não tem como ajudar, né? Já veio as pessoas trazer ração aí para eles, né? Colocaram água, levaram a metade para cuidar, né? Assim a gente fica triste, né? No lugar da pessoa também, né? Aí eu queria que as pessoas olhassem também pelos animais, né? A casa não estava nessas condições, era limpinha, os animais eram bem cuidados, só que 5 dias depois está assim, com um forte odor, suja, não dá nem para o ser humano entrar em um ambiente como esse. O que os moradores pedem é que as ONGs responsáveis, que os amantes dos animais possam vir até aqui para dar um desfecho diferente para todos esses bichinhos que, além de sentirem falta do dono, também sentem fome e sede. Entregues ao acaso, os bichinhos guardam esperança nos olhos de que dias melhores virão. Olha, essas cenas são de partir o coração realmente, né? Ver esses animais numa situação tão precária como essa, abandonados, né? Cachorros que muito possivelmente, se continuarem nessas condições, presos dentro dessa casa, podem começar um canibalismo, podem começar para sobreviver, se alimentar um do outro, né? Uma situação muito triste que a gente está vendo aí nessas imagens que acontecem no município no distrito de Cacaupireira. O dono deles roubava para alimentá-los. Claro que a gente não vai defender essa situação. O que a gente defende é que as pessoas se sensibilizem e possam ajudar. As ONGs que cuidam dos animais, que trabalham com essa temática, as pessoas que têm um bom coração e que se sensibilizam com esses animais, né, que possam adotar de repente, levar para casa, dar um lar temporário, ajudar de alguma forma para que esses animais não continuem dessa forma, né, porque em poucos dias eles começam a morrer, infelizmente, por falta de alimentação, de água, de cuidados. Então, se você puder pelo menos dar um lar temporário, ajudar de alguma forma, levar um alimento, a comunidade, como a gente vê aí nas imagens, é uma comunidade carente. Os vizinhos estão tentando ajudar, mas ajudam como podem, não tem como alimentar 50 animais, e alguns até de grande porte. Então, é muita ração, é muita comida que eles precisam. E o estado de saúde de alguns já é muito delicado. Então, se você puder ajudar, quiser ajudar, pode entrar em contato com a nossa produção, pode ir lá no Facebook do Manhã no Ar. A gente vai colocar essa reportagem daqui a pouco, até para que haja compartilhamentos, para que várias pessoas possam saber o que está acontecendo e possam ajudar de alguma forma. Se você quiser ir até o local, verificar a situação, levar alimento, água, adotar um desses animais, o endereço é ali na Rua 8, na Casa 35, no bairro Veneza, no Cacaupireira. Quando chegar ali no Cacaupireira, é só perguntar onde é o bairro Veneza, todo mundo vai saber por lá e já vai lhe encaminhar para essa casa, que fica a casa de número 35, na Rua 8. Fica aqui o apelo e a gente espera contar com a ajuda do nosso telespectador, da pessoa que está acompanhando o Manhã no Ar, das pessoas que gostam de animais, para que isso não se torne uma tragédia maior ainda.
E agora a gente muda de assunto porque 165 venezuelanos já foram transferidos de Boa Vista a Manaus pelo programa de interiorização do governo federal. A vinda em massa das famílias venezuelanas agravou a superlotação dos 4 abrigos da Caritas Arquidiocesana, uma instituição católica que oferece ajuda humanitária a estes imigrantes. Mas o governo francês se sensibilizou e está oferecendo uma ajuda milionária para complementar as despesas como moradia, documentação, curso de português e formação profissionalizante. Esses recursos devem ser suficientes para os próximos 10 meses. Há uma semana em Manaus, Omar Liz já está com uma documentação pronta para dar entrada no programa Bolsa Família. Ela é uma entre as dezenas de venezuelanos que desembarcaram na capital amazonense em busca de refúgio. Porque já meu esposo estava aqui trabalhando e em Boa Vista já havia muitos venezuelanos. Do início do ano até agora, 230 venezuelanos foram recebidos em Manaus através do programa de interiorização do governo federal. Um número baixo em comparação aos 3.739 que buscam refúgio de forma espontânea. E essa demanda, a gente vem fazendo um atendimento aqui, olhando um pouco a necessidade de cada um, né, a partir da triagem, e depois a gente faz os encaminhamentos necessários para tirar a documentação, para a saúde, etc. Desde que o clima de tensão se instalou em Pacaraima, no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela, Manaus se tornou o principal destino de imigrantes venezuelanos que vêm para o Brasil. Mas quando chegam aqui, muitos desses refugiados sofrem discriminação. Alguns têm de lidar com a exploração trabalhista, o assédio moral e até sexual. A gente faz até um apelo à nossa sociedade que possa acolher aí, porque são pessoas que vêm não porque querem, mas porque estão sofrendo um momento tão difícil dentro do seu país e que a necessidade vai empurrando que eles saiam em busca de possibilidade de uma vida, de acolhida, né? Eles esperam isso da gente, né? Por dia, em média, 60 venezuelanos são atendidos na sede da Caritas em Manaus. Os que não têm para onde ir são levados para 4 abrigos na capital. Mas os locais já estão superlotados. Nesta terça-feira, o governo da França anunciou ajuda humanitária à organização. Serão doados 200 mil euros, o equivalente a R$1 milhão, para auxiliar no atendimento aos imigrantes. O governo federal tem um programa junto à Prefeitura de Manaus, que é o Abrigo do Coroado, né? Mais para nós, para a instituição da sociedade civil, quanto nós somos, para nós não tem vindo nada. Esse aporte que está vindo da Embaixada da França vai ajudar nesse fluxo que a gente está fazendo aqui. Ela vai dar suporte para que a gente possa ter uma qualidade melhor de atendimento para essa população. Sem conseguir emprego desde que chegou em Manaus há pouco mais de 4 meses, a vontade é conseguir trazer a família e recomeçar a vida no Brasil e, quem sabe, um dia voltar para o seu país. Sim, é um pouco difícil, mas em Manaus se pode sobreviver. Lá em Venezuela é muito mais difícil. Espero que todo esto passe pronto. Esto es un mal sueño, es una pesadilla. Esto que estamos viviendo venezolanos, que todo vuelva a ser como antes, para no precisar esto que estamos nosotros los venezolanos hoy día saliendo de nuestro pueblo, de nuestro país. Hace 200 años de mi país salieron muchos, cruzaron con pocas ropas, descalzos, los Andes, mucho frío, buscando libertad de otros pueblos. Hoy no tienen libertad propia. Es duro la situación, pero es la realidad de hoy, porque mi país tiene todo. Solo que vivimos un mal momento. Esperemos sea breve para poder voltar. Depoimento forte, né? E o CETAM encerra hoje as inscrições para cursos técnicos e de especialização. São mais de 6.100 vagas e quem vai contar os detalhes para a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred, tem vaga para a capital e interior, né? Como é que faz para se inscrever? Adriane, basta acessar o site www.concursoscopec.com.br,
preencher o formulário e depois imprimir a guia de recolhimento e fazer o pagamento no valor de R$ 30. Vale lembrar que a inscrição só pode ser feita até às 4 horas da tarde de hoje. São 5.590 vagas para o interior do estado, 1.240 aqui para a capital, 40 para candidatos de origem indígena. Nós noticiamos aqui quando essas inscrições abriram e hoje nós estamos só lembrando o fim do prazo para que ninguém perca esta oportunidade caso haja interesse. A prova será aplicada aqui no dia 25 de novembro. Será uma prova objetiva. Quem passar desse processo seletivo, quem for aprovado, deve começar as aulas em março do ano que vem. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para essa quinta-feira. O candidato amazonino Mendes à coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. Berg da UGT, candidato do PSOL, concede entrevista na rádio comunitária do Santa Etelvina pela manhã. À tarde tem reunião na Unicef. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. Pela manhã, a candidata Lúcia Antoni, da coligação Povo Feliz de Novo, faz panfletagem na UFAM. Concede entrevista a portal local e depois grava programa eleitoral. À tarde vai à entrevista em rádio local. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, participa de entrevista em emissora de TV e portal local e depois concede entrevista ao jornal A Crítica. À tarde tem reuniões internas. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, também não divulgou a agenda. Pela manhã, Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, visita a feira itinerante na Praça 14 e concede entrevista a jornal local. À tarde, participa de entrevista em site local e depois participa de entrevista ao vivo no portal A Crítica. Ainda pela tarde, faz caminhada no bairro Coroado. À noite, tem reunião com a comunidade no bairro São Jorge. Depois se reúne com a comunidade do bairro Cachoeirinha e finaliza com reunião na comunidade do bairro Novo Israel. E não esquece que a sua participação no Manhã no Ar é muito importante. Você pode interagir com a gente através do nosso Facebook. É só ir na nossa rede social, vai lá no Manhã no Ar, deixa seu recadinho, sua sugestão de entrevista, de reportagem. Pode interagir conosco através da nossa rede social. Estou te esperando por lá. Participe do programa. E a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia, vamos conversar com Cleiton Pascarelli e Emanuel Cardoso, vamos falar sobre política, né? Hoje, o Manhã no Ar, junto com a Rádio FM O Dia, começariam as entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. É uma entrevista no formato que você já acompanhou aqui nas últimas eleições, envolvendo todos os veículos da rede. Vem comigo, vamos ao vivo conversar com os meninos. Muito bom dia, Emanuel, Cleiton. Bom dia. Muito bom dia, Adriane. Estava começando a explicar aqui para o nosso telespectador, explicar também para o ouvinte que estava aguardando a entrevista com os candidatos do governo do Amazonas. Hoje a gente começaria a série de entrevistas que foi definida através de um sorteio e por ordem de sorteio, o primeiro candidato seria Amazonino Mendes, atual governador, candidato à reeleição. Ontem à tarde nós recebemos a informação da assessoria que ele tinha um compromisso à noite, que se encerraria à tarde e que não conseguiria estar aqui pela manhã, né? Então, só para explicar para o nosso telespectador que estava aguardando, assim como para o ouvinte também, para o eleitor, e que infelizmente muitas das nossas perguntas vão ficar sem resposta. Era um espaço de 40 minutos que a gente tinha destinado a cada um dos candidatos que se comprometeram a estar aqui, mas amanhã a gente começa a nossa entrevista com os veículos da Rede Calderaro e o nosso convidado de amanhã é o Sidney Cabral. Agora vamos falar sobre STF, que decidiu uma decisão muito polêmica, que vem sendo discutida recentemente aqui no Brasil. Fora do Brasil já é uma temática que inclusive já está em prática, que seria a autorização para os pais tirarem os filhos das escolas normais e fazer educação em casa, o homeschooling. E o STF não autorizou que os pais fizessem isso nesse momento. Exatamente, Adriane. Dos 10 ministros que estiveram na sessão e que tomaram esta decisão, apenas um, que foi o relator, o ministro Barroso, foi a favor da educação domiciliar, e aí no termo inglês o homeschooling. De acordo com o ministro Barroso, de acordo com as palavras dele, educar os filhos em casa é um direito dos pais. E ele afirma que, como a Constituição é omissa, nas palavras do ministro,
Então, se é um direito, o cidadão pode exercer o direito de educar sim os filhos em casa. Já o entendimento dos demais ministros que participaram dessa decisão, eles entenderam diferente, disseram que a Constituição não permite que essa educação seja feita e que a educação das crianças precisa ser compartilhada. Na verdade, a opinião dos ministros, da maioria deles, foi no sentido de que não existem ferramentas para avaliar tanto o conteúdo, a aprendizagem em si, como a socialização desta criança que é educada em casa. A Constituição não dispõe sobre isso e hoje não haveriam, então, esses mecanismos de avaliação. O ministro Luiz Fux, por exemplo, citou a questão do bullying, que segundo ele, segundo o ministro, existem os dois lados, o lado negativo e o lado, segundo ele, positivo, que seria justamente isso de a criança ter oportunidade de aprender a conviver. Ele não se posicionou contra a educação familiar, mas disse que sim, que é preciso que essa convivência seja avaliada ou analisada. Agora, Adriane, Cleiton, ouvintes e telespectadores, há uma associação, sim, de educadores domiciliares e, de acordo com dados desta associação, no país existem mais de 7.500 famílias que já praticam a educação domiciliar. Adriane. Em vários países do mundo, né, já se adota esse tipo de educação, né, a educação doméstica. Para a gente, parece uma realidade muito distante do que a gente está acostumado, né? Tipo, como um pai vai educar um filho dentro de casa, sendo que chega em certa série, a gente já não consegue mais acompanhar ali a criança, mas não é necessariamente o pai. É feito um calendário, né, é feito um cronograma, um currículo de disciplinas que vão ser debatidas. O estado da Flórida, por exemplo, já fornece um pacote, um plano de educação domiciliar e tem professores. O que é a diferença nos estados e países que já adotam é que tem um professor que dá aula para poucos alunos, em vez de um aluno estar numa sala de aula com 40 outros, né? Então já é adotado em outros lugares. A discussão não foi encerrada porque o STF disse que a decisão fica, o tipo de matéria, eles vão discutir o mérito em si, é algo que deve ser discutido no Congresso Nacional. Seriam os políticos que deveriam dizer se vai ou não vai para frente o homeschooling. Exatamente. E vale ressaltar que desde 2012 esse tema é discutido no Congresso Nacional, mas até agora nada foi votado nem no Senado e nem na Câmara dos Deputados. Ou seja, desde 2012 essa polêmica vem se arrastando e ninguém decide nada. É o modelo educacional brasileiro, né? Tudo depende da grade curricular ali, senão a pessoa acaba não conseguindo um diploma e futuramente vai ser o quê, né? Vai se formar em quê? Esse é o grande X da questão, Adriane. E só para fazer o plano básico de educação foram anos aí, uma discussão gigantesca. Imagina para conseguir aprovar um currículo doméstico, né? Para que os pais possam escolher o que vai ser discutido ou não, né? Um assunto que ainda vai gerar muita polêmica, mas que já é executado até mesmo aqui no Brasil. Agora, vamos voltar a falar de eleição, que eu acabei pulando aqui. Vamos falar sobre os candidatos que têm até hoje para apresentar as contas parciais. Parece algo simples, mas pode ser algo que complica e muito a vida deles lá na frente. Essa prestação de contas parcial é referente aos gastos desde o início da campanha até o último sábado, dia 8 de setembro. Tudo o que eles fizeram de transação bancária ou de recebimento de recursos, né, de dinheiro, eles têm que prestar contas com a Justiça Eleitoral. Mesmo aqueles que não tenham recebido nada ou não tenham feito nenhuma transação bancária, precisam sim prestar contas, né? Fazer ali a prestação de contas de tudo o que eles têm de patrimônio ali. Os partidos, quem são responsáveis são o presidente e o tesoureiro, né? Principalmente. E no caso dos próprios candidatos, eles ou algum contador, mas aí é sempre bom lembrar que qualquer coisa que o contador faça, o candidato pode ser responsabilizado. Agora, eles têm até hoje para entregar essa declaração, o que é muito tranquilo, né? A campanha começou há pouco tempo, está caminhando aí com poucos dias. Vamos ver agora quando eles forem finalizar a prestação de contas total da campanha, porque normalmente é no fim da campanha que se injeta aí ainda mais recursos, Adriane. Tem candidato João Sem Braço que diz, esqueci, né?
Já aconteceu algumas vezes. Esqueci de colocar alguma coisa, né? Algum Esqueci de colocar aí um apartamento de luxo na apartamento Ponta de Negra. R$1 milhão. Existe. Esqueci. Isso Como existe. alguém esquece que tem R$1 milhão? Enfim, tem que prestar bastante atenção para não ter complicações lá na frente. E uma dica amiga para os candidatos, mesmo os mais experientes, que mudou agora a legislação relacionada a isso, é quanto às publicações patrocinadas em redes sociais. Se patrocinou, tem que colocar o valor que foi patrocinado em Facebook, Instagram, enfim, para dentro dessa declaração de prestação de contas com a Justiça Eleitoral. Senão, também pode ter problemas lá na frente, né? Muita gente vai impulsionando já no automático e esquece que tem que verificar quanto e o que foi propagado dessa forma na internet e prestar as contas direitinho. Exatamente. Muito obrigada, meninos. Um excelente dia para vocês. A gente se encontra amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane. Tchau, tchau. A gente tem informação aqui do trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar aqui o nosso drone. Nós estamos aqui essa é a Avenida Silves, Avenida Silves. O trânsito flui com tranquilidade. A gente estava ainda há pouco no Distrito Industrial, o trânsito estava similar a esse. E aí na Avenida Silves também flui dentro da normalidade para o horário. Fluxo intenso de veículos, mas a gente não tem informação de acidente, não tem informação de pane mecânica. E quando acontece algo desse tipo, a gente sabe que é muito comum que a cidade pare, né? Por um detalhe, por um carro em pane mecânica, tudo para. Mas por aí, na Silves, o trânsito flui com tranquilidade nesse exato momento. As imagens feitas pelo Emerson, que está operando o nosso drone. E daqui a pouquinho você acompanha o trânsito em outra área da cidade de Manaus. Por enquanto, está uma maravilha. E você faz parte das estatísticas dos manauaras devedores. Manaus é a 5ª capital com mais endividados do país. Você vai acompanhar esses detalhes daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo.